Divergente. Divergente. Produção. Na boca do mundo todos os caminhos se cruzam. Ninféias. Podcast. Olá, pessoas do Planeta Terra, eu sou Cleveline. Eu sou Regiana. E vocês estão em mais um episódio do podcast Diverso e Divergente. E hoje, eu e Regiana trouxemos dois convidados muito especiais. Oi, eu sou a Paloma Carmo. Sou formada em artes cênicas pelo FOP. Sou amiga da Edu, amiga da Regis, amiga da Cleve. Sou casada com uma mulher, sou uma mulher lésbica, cis. Também sou uma mulher casada com outra mulher, recentemente casada, exercendo esse nosso direito de casamento civil e muito orgulhosa disso. Só para constar que a gente está guardando um pedacinho de bolo, viu, Paloma? Ai, gente. Vou mandar via e-mail para vocês. Bom, eu sou o Eduardo, mas 99,9% das pessoas que me conhecem ou começam a ter algum tipo de contato social comigo me chamam de Edu. Eu sou formado em artes cênicas pela UFOP também, sou ator pela formação, sou arte educador também, sou membro de uma companhia de teatro chamada Companhia Teatrux. Tenho 27 anos, eu sou um homem gay, né? E acho que é isso. No dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT pelo mundo. E essa data foi escolhida por causa de um protesto muito grande que teve nos Estados Unidos, que marcou o mundo todo. E além dessa data do dia 28, também temos outras datas que visam nos lembrar sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, como, por exemplo, o 17 de maio, que comemora o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, em memória à data de 1990, quando a homossexualidade deixou de ser considerada como um transtorno mental pela Assembleia Mundial de Saúde da ONU. Temos as datas mundiais, que também nos lembram sobre a liberdade de expressão, né? Por exemplo, a parada LGBT, que acontece aqui no Brasil, em São Paulo, é a maior do mundo. E é muito bom, essas datas são muito importantes, porque elas nos lembram as pessoas que já estiveram aqui e não estão mais, que foram embora devido a uma vida de dor, uma vida de marginalização. E também é bom pra gente lembrar também de que não tem nada de errado em ser como somos. E aí, por isso, eu e Regiana trouxemos esse tema no dia de hoje, de 25 de junho, mas que vai ser postado no dia 28 de junho. Eu não tinha prestado atenção nisso. Então esse episódio vai sair justamente no dia do orgulho LGBT. E aí, viemos aqui compartilhar um pouco sobre nossas vivências. Como que foi o processo de vocês perceberem que são pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+. Então, para mim, eu preciso fazer uma contextualização, assim. Eu venho de uma cidade muito pequena, no interior de Minas, com agora 6 mil habitantes, arredondando, assim. É realmente uma cidade muito pequena. Fui criada por uma família católica, muito rígida, dentro da igreja. Coroinha, corava Nossa Senhora, equipe de liturgia, coral. Então, esse processo de autoaceitação e de identificação foi bem doloroso para mim, por acreditar que eu estaria decepcionando meus pais, por acreditar que eu estava pecando e que isso poderia me levar a um lugar do inferno cristão e essas coisas. Foi um processo demorado. Comecei a me entender como uma pessoa LGBT ali entre os meus 14 e 15 anos.
mas só fui ia lutando contra isso, assim. Me assumi aos 16. Na verdade, eu fui jogada para fora do armário aos 16. E o que tornou esse processo ainda mais difícil, né? Nossa, Paloma, eu compartilho muita coisa do que você disse, assim, né? Crescer numa cidade do interior, assim, né? É tenebroso, né? Da gente achar que a gente é sempre diferente, né? Mesmo a gente ouvindo comentários do tipo, fulano, assim, pelo como eu escutava, tá? Vou falar exatamente como eu escutava. Escutei dizer que fulano é viado. Escutei dizer que fulana é sapatão. Ouvi dizer que o fulano é casado, mas sai com outros caras, né? A gente fica realmente perdido em como a gente vai se entender dentro disso, né? De como a gente vai se identificar dentro disso sem que a gente sofra um tipo de afastamento das pessoas, né? E realmente, assim, né, até os meus 17 anos, assim, eu cresci recluso, né? Eu me entendi como um homem gay por volta de 14, 15 anos também. E, e durante todo esse tempo eu vivi recluso, sempre na minha, evitava falar muito sobre sexualidade, né? Até porque na minha época, né, de escola não era um tema muito abordado dentro da escola, esse contexto, né? Que fazia inclusive o bullying rolar solto, né? Na escola, por questão de pessoas que têm uma identidade de gênero diferente ou têm um comportamento diferente, né? Daquele considerado o padrão heteronormativo, né? Que é imposto para a gente desde muito, muito novo. E crescer nesse ambiente assim é assustador, né? Assim como a Paloma, eu também fui lançado para fora do armário, né? E depois saber lidar com isso foi assustador, é sempre muito assustador assim, porque a primeira não aceitação é a própria, né? A gente não se aceita de nenhuma forma do tipo eu não posso ser, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, né? É o famoso muro do não posso, não pode, não deve, né? Nem pense sobre isso, na verdade, né? E então esse processo ele acaba sendo assim, na verdade a gente precisa ter muito amor próprio, né? A gente precisa desenvolver muito amor próprio, assim, e ainda bem que hoje em dia, né, estão se quebrando os estigmas de que terapia é coisa pra gente doida, né, o que não é verdade, né, mas assim, na minha época de adolescente, né, terapia era coisa pra gente doida, né, era coisa pra gente que não tinha o que fazer, né, entre aspas. Então, é doido a gente falar sobre isso de uma forma que seja aberta, né? Eu sinto um incômodo em falar sobre isso, né? Não sobre a minha sexualidade, mas eu sinto um incômodo no sentido do tipo, até mesmo do meu ofício, né? Da minha ocupação. Tipo, eu já ouvi atores, grandes atores, né? Tipo assim, falar, eu já perdi papel porque o jornalista X descobriu minha sexualidade, né? Eu perdi um trabalho porque o diretor ou o produtor me achava meio afeminado, né? Então, é assustador em todos os âmbitos, né? Não só na nossa vida social, mas também muito na nossa vida pessoal e também, principalmente, reflete na nossa vida profissional, né? Eu acredito que, para início de abertura, é um pouco disso que eu queria trazer, assim. Eu queria acrescentar nesse fato do fator profissional mesmo, como arte educadora, né, agora estando em sala de aula, nunca escondi o fato de ser casada com uma mulher, agora casada, né, com uma mulher, mas eu tive muito receio, inclusive fui alertada por outros membros da equipe pedagógica para eu fechar meu Instagram, por exemplo, para que os alunos não tivessem acesso e que isso não tornasse pauta. Só que eu, na minha adolescência, eu buscava referências. E as referências que eu tive não me abraçaram. As referências que eu tinha eram muito distantes e não queriam falar sobre isso. Então, eu optei por tratar
da forma que é normal. Deixei meu Instagram, meus alunos encontraram eventualmente, ficaram super emocionados com o vídeo do meu casamento. Comentam, sua esposa é linda, professora, você estava linda de noiva. Uma menina veio até mim falar que estava apaixonada por outra. E assim eles se identificaram e estão vendo uma porta aberta, alguém com quem conversar. E eu decidi não fechar essa porta para eles. Obviamente, a gente precisa ter esse dobro de cuidado, né? Cuidado com o que eu digo para que não se vire contra mim. Cuidado até com afeto, que os adolescentes com que eu trabalho são muito carinhosos e às vezes eu fico com medo de como esse afeto, essa devolutiva de afeto, digamos assim, pode ser vista. Então, talvez eu tenha que ter uma postura mais fria em alguns momentos. E, assim, com muito cuidado de... Realmente é um constante pisar em ovos, né? Porque a nossa orientação sexual, nossa sexualidade, enfim, nossa identidade de gênero vem sempre antes de tudo. Eu me senti muito diferentinha, porque eu fui me entender, assim, muito velhaca. Quer dizer, velhaca não, né, mas... Porque vocês, de 14 anos, né, nenéns. Aí eu fico vendo, assim, meus alunos, eles, assim, estão muito antes da gente ainda. Tinha alunos, tipo, 11 anos. Ai, professora, é que eu sou bi, não sei o quê. Os meninos estão super sabendo de si, sabe? Super donos de si, donos de suas vidinhas. Mas, nossa, eu zero achava que eu fazia parte do Vale, mas eu era aquela pessoa que fazia o teste do BuzzFeed, sabe? Essas coisas assim. Vai, patético. Mas acho que foi, sei lá, acho que foi um pouquinho bem tarde, assim. Acho que foi uns 20 que eu falei, eu acho que sim, sabe? Mas essa questão do trabalho também, tô muito de acordo, porque entra muito numa questão dos alunos realmente ter esse acesso, né, às redes sociais e busca esse lugar de aconselhamento muitas vezes, e aí você fica naquela linha tênue, né, de qualquer coisa que você fale pode ser interpretado como que você está incentivando, né, e aí fica nessa, mas esse lugar da referência, compartilho demais o quanto uma referência faz falta na vida da gente, né. Referência, né, Regis, e você e a Paloma trouxeram, é muito importante a gente ter uma representabilidade, né, uma representação dentro falando agora do meio profissional, né, eu lembro que na época que eu comecei a fazer teatro, estava assim, recém estourando a série The Big Bang Theory, né, acho que todo mundo conhece essa série, né, e o John Parsons, né, que é o Sheldon, né, o personagem que ele faz, o Sheldon, e eu um dia mexendo no Facebook, né, e aí eu li lá, Jim Parsons, a manchete era assim, Jim Parsons aparece com um namorado de anos em tal lugar, alguma coisa assim. E eu, como assim? Né? Não fazia noção, não tinha, né, nem fazia ideia de que ele fosse gay. E aquilo, de uma certa maneira, me incentivou a querer continuar, mesmo com a minha condição sexual, né, com a nossa orientação sexual. Então, é uma representabilidade que mesmo que seja uma representabilidade, sei lá, estrangeira ou até mesmo nacional, né, que preferencialmente seria ótimo, isso já nos deixa num lugar do tipo, não estamos sós, né? Não estamos sós. E isso deveria acontecer muito, assim, mas eu acredito que ainda há muito tabu né, sobre essas questões, sobre relações, né? Hoje em dia essa galera, né, mais midiática fala abertamente, né, sobre a sexualidade, o que é ótimo, né? E eu acho que é isso, né? Sobre mídias, representações, referências, né? E eu acredito que é isso. Muito bom vocês compartilharem isso comigo. Nunca ia imaginar essa parte da vida de vocês, né? Porque, assim, somos
colegas de faculdade, então pouco sabemos sobre os outros. Então, muito, muito obrigada por compartilhar isso comigo. Eu queria saber como que foi pra vocês esse processo de contar pra família, porque vocês falaram que foram jogados do armário, né? Mas como é que foi esse embate? Foi uma coisa de, a gente já sabia, porque acontece também, né? Essa coisa de a gente já sabia, tava esperando contar. Ou se foi esse choque, porque tem dias também, né? Convive com a pessoa 15 anos e fica chocado, tu vê às vezes. Então eu quero saber como que foi aí o dia. Eu não sei se no meu caso, né, eu nunca fui, na verdade, de muito me importar com o que, assim, meus familiares pensariam sobre isso, assim, né. É claro que eu amo todos, né, condição da família, etc, etc. Mas, na verdade, eu nunca parei para querer saber, de verdade, assim, falando de forma sincera com você, Regis, com a Cleve, com a Paloma, porque eu acredito, né, que isso é, né, uma condição que se trata a mim, entende? Igual, por exemplo, eles não vêm me perguntar se eu preciso aceitar a heterossexualidade deles, ou com quem eles se relacionam, ou com quem eles deixam de se relacionar, etc, etc. É claro que, né, não estou fazendo dois pesos, duas medidas, mas eu estou dizendo, a condição do respeito eu sempre deixei muito claro, assim, né, sempre deixei muito visível isso, né, no sentido, olha, me respeita daí que eu te respeito daqui e a gente vive em paz, brother, é isso aí. Então, para minha família, né, agora para minha família mesmo, a famosa família de sangue, né, como falam, laços de sangue, processo que demorou um pouco, né, eu acredito que eu sempre tenho a empatia de olhar o outro lado e eu nunca achei que impor goela abaixo resolve alguma coisa, sabe? Eu esperei esse processo, sabe, da aceitação familiar, da digestão, vamos colocar assim, né, para poder entender, né, porque as pessoas, né, vamos colocar assim, meus pais, a mentalidade deles era condicionada a não achar isso normal, né, porque eles foram criados dessa maneira, né. Então, eles terem tempo para eles mesmos refletirem, pensar, né, de até mesmo chegar a um consenso, né, vamos colocar assim, é um processo, sabe? E eu acredito que a gente tentar atropelar esse processo é um conflito, sabe? Tanto para questões extremas, né, de pessoas que são expulsas de casa, né, quanto para até mesmo casos de agressões, né, porque eu acredito que é um processo até mesmo para outra pessoa que recebeu a notícia, para ela entender o que aconteceu, né? Não o que aconteceu, de que há alguma coisa de errado, não, mas para entender que, né, você não tem obrigação, né? Isso eu sempre disse para minha irmã, né, em relação ao meu sobrinho, que ela não tem, quer dizer, ela não tem, como eu posso dizer para vocês, ela não tem que ter expectativas do que ela quer para o meu sobrinho, sabe? Essa coisa dos pais criar uma expectativa em cima do filho, isso é muito frustrante, sabe? Tanto para os pais quanto para os próprios filhos, né? Do sentido, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro, blá, blá, blá. Aí vai lá, o filho faz artes cênicas, né? Não menosprezando o nosso curso, né? E aí, né, é tudo um processo, né? O que acontece muito é ferir esse processo, querer adiantar as coisas que não são adiantáveis. Lógico que eu passei por coisas, por situações que não foram legal, mas eu também entendo para os meus pais, para os meus familiares, né, que ouvir, né, também eles precisam entender o que é, né? E a gente, é claro, a gente conversa com aqueles que se mostram aptos a querer escutar, né? A gente também, eu também não paro e falo, olha, você vai escutar e ponto final. Não faço isso, não tenho esse tipo de abordagem. A gente conversa com quem quer escutar, né? Como, por exemplo, está sendo aqui o podcast. Eu estou conversando, vocês estão ouvindo, depois eu vou ver a Paloma, vou ver a Regis, a Cleve, porque eu quero escutar vocês, né?
Então, é assim que funciona, sabe? No meu caso, foi dessa forma, assim, né? Mas foi um processo muito longo, assim, demorou anos, sabe? E hoje, né, é muito tranquilo, os meus pais são muito respeitosos, são muito participativos também, né? Sempre perguntam das minhas relações, tanto minhas quanto do meu irmão, né? Bom, meu irmão também né? Então, enfim. Então, eu acredito que é sobre isso, né? Processos, trocas e principalmente carinho, né? Carinho, amor que sempre prevalece, independente. Você nesse processo de aceitação, de contar pra família, teve essa pessoa que estava mais do seu lado, assim, que foi importante nesse processo aí? Ou não teve essa pessoa, foi tu e tu? Sim, sim, tive essa pessoa. Essa pessoa foi, assim, foi uma pessoa que, hoje em dia, nosso contato é muito pouco, mas é um carinho que eu guardo por ela muito grande, né? Muito, 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 muito grande, de verdade. Que é uma tia minha, né? Na verdade, ela era minha tia, porque ela era casada com o irmão do meu pai, e ela se divorciou do irmão do meu pai, né? De um tio meu, e ela se descobriu de novo e acabou tendo relações hoje com mulheres, né? E na época, quando eu descobri isso, eu não tinha me assumido ainda, né? Então, ela me ajudou muito, né? Tanto na questão do entendimento, da questão do acolhimento que era necessário. Então, assim, essa tia minha foi realmente naquele momento para mim da qual eu estava passando, né? Foi uma mãe, de verdade, assim, soube acolher, soube ouvir, soube entender, né? E, e eu acredito que foi ela, assim, uma grande pessoa que me ajudou muito a eu mesmo me entender e me sentir acolhido também. Então, o processo de aceitação, assim, da minha família, o processo de contar para minha família, na verdade, foi bem conturbado. É, eu sou aquele tipo de pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, você nem parece lésbica. Isso sempre aconteceu e, bom, não dei sinais o suficiente para os meus pais, então foi um choque. Eu contei para uma tia, e diferente do Edu, essa tia foi uma Judas comigo. E foi lá e contou tudo para os meus pais na véspera do meu aniversário de 16 anos. Foi, tipo assim, muito, muito dramático. Não, na véspera do meu aniversário de 17, perdão. Meu pai surtou, falou que ia sair de casa, que ia sumir no mundo. Minha mãe também falou que eu estava sendo influenciada pela Carol, que é a minha esposa hoje em dia. Estou com ela desde essa época, inclusive. Então, me proibiram de falar com ela, tomaram meu celular, ameaçaram me tirar da escola e me mandar para outra cidade. Foi 6 meses assim que eu ia da escola para casa, da casa para a escola, até eles começarem a dar um pouquinho mais de flexibilidade, devolver meu celular e as coisas foram melhorando muito, entre aspas, porque continuava. Meu pai mudou completamente o tratamento que ele tinha comigo. Ele agora era frio e não falava que me amava mais. Minha mãe também, ela estava sempre desconfiada de tudo. Chegaram a questionar minhas amizades também com outros meninos e, e reprimir muitas delas também. E esse processo, assim, de esconder meu namoro, esconder minha orientação. Quando eu ganhava presentes, por exemplo, de Carol, eu tinha que falar que era
de algum menino aleatório. E eu inventava. E isso durou, esse namoro às escondidas durou 2 anos. Eu mentindo pra eles e, nossa, é sufocante me ver, assim, tendo que. Parecia que eu tava cometendo um crime toda vez que eu estava junto com ela. A minha rede de apoio inicial foi meus amigos, assim, que me acobertavam quando eu ia encontrar com ela, que inventavam desculpas pra gente se encontrar em um lugar que a Carol poderia ir, que a gente não seria pega. Era com quem eu podia contar, era com quem eu podia desabafar. Anos depois de todo esse conflito, a minha irmã também veio se descobrir uma mulher lésbica e meteu 2 pés nas portas, assim, chegou falando com os meus pais, ó, o negócio é o seguinte, eu lembro como se fosse ontem, a gente sentado na mesa, a minha irmã, que na época tinha 14 ou 15 anos, falando, ó, o negócio é o seguinte, eu sou lésbica, a Paty também é, eles me chamam de Paty, e é isso, vocês não precisam aceitar, se vocês não quiserem, vocês precisam respeitar, que isso não vai mudar, e não sei o que lá. E eu, assim, lágrimas, eu sempre fui muito chorona. E eu também tenho uma característica que eu detesto decepcionar as pessoas, eu detesto que as pessoas fiquem tristes comigo. Então, esse processo eu achava que eles estavam decepcionados. Então, esse embate, assim, eu nunca consegui fazer. Esse embate, na verdade, é muito difícil para mim até hoje, em várias situações. Então, nesse momento, quando a minha irmã se descobre e que ela pode se tornar um apoio dentro da minha casa, também foi incrível, assim. Aí foi quando eu tive coragem de conversar mais abertamente com minha mãe. Bem dramática, eu fiz uma carta de 2 páginas. E o meu pai, ele demorou 6 anos para aceitar minha relação. Eu tô com a Carol há 10, né? Ele, na real, ele só aceitou porque o meu irmão mais velho, que também me ajudou nesse momento que a Lumena se assumiu, a Lumena é minha irmã, tem que ficar especificando, né, gente, perdão. A minha irmã mais nova se assumiu, o meu irmão mais velho também acolheu a gente muito, assim, e aí ele esperou minha mãe entender, conversou muito com minha mãe também. E ele que bateu de frente com meu pai durante muitos anos. O meu pai entender melhor. O meu pai aceitar que a minha namorada de anos pudesse frequentar minha casa, que até então ela não frequentava. E foi um processo, assim. Só quando meu pai, durante a pandemia, na verdade, meu pai se mostrou disponível a isso. E desde então, agora ela frequenta minha casa, as festas de família e tudo. Mas foi esse processo, assim, foi bem doloroso para mim, principalmente por causa dessa sensação de eu senti que eu não era mais amada mesmo, sabe? E isso me doía. Não é que eu fosse uma filha ruim. Eu nunca nem fui aquela filha que os pais tinham que ir na escola para resolver problemas. Nada, mas de repente eu era a pior filha do mundo, sabe? Eu era a maior decepção. Inclusive, essas palavras saindo da boca dos meus pais, do meu pai, na verdade. Essa é a maior decepção da minha vida. E para eu superar isso, como eu disse, precisei passar pela terapia, né? Ainda são muitas questões que eu tenho que lidar até hoje. Inclusive o fato do meu pai, por exemplo, não ter ido ao meu casamento. Então, é uma questão que eu tenho que lidar com isso recorrentemente. E
Aí chegou um momento também que eu entendi que eu não se suplica afeto, não se suplica apoio. Eu tive que também entender que eu tinha escolhido a Carol para minha vida, escolho ela, né, todos os dias. E ela tá disposta a ficar comigo, ela passou por todos esses perrengues do meu lado. Eu falei, então agora bater no peito e falar, é isso mesmo, e não, não posso me abalar pelo que as pessoas acham que sabem sobre mim, porque na verdade nem eu entendo tanto sobre mim ainda. Estou aprendendo sobre mim mesmo todos os dias. Quando não tem essa rede de apoio em casa, é muito complicado encontrar uma rede de apoio fora. Mas vocês sentiram que tiveram apoio com outras pessoas fora de casa? No seu caso, Paloma, que você teve essa sensação de abandono dentro da sua própria casa, em outros espaços, era do mesmo jeito ou não? Você agora tem uma rede de apoio? Você encontrou uma rede de apoio dentro da comunidade? Como que foi? Eu tinha essa rede de apoio desde o início, dos meus amigos mais próximos, e sempre pude contar e ser eu mesma, independente de onde a gente estivesse. Da comunidade, eu só consegui ter um pouco mais de apoio depois que eu me mudei dessa cidade tão pequena, né? Como eu disse lá, eu não tinha nenhuma representatividade. Eu conhecia, claro, existem pessoas na minha cidade que são LGBTQIA+, mas que eu não tinha esse contato e são pessoas mais velhas que eu que vivenciaram uma época que elas precisam esconder até hoje esses afetos, esses relacionamentos. Então, não tive essa abertura com a comunidade antes de me mudar de Crucilândia, que é a minha cidade natal. Tá? E depois, o apoio da minha família, ou parcialmente, né, veio. Minha mãe, ela entendeu que ela tinha expectativas que eram delas e eu não tinha obrigação de cumprir. E ela se tornou uma grande aliada, inclusive meu irmão mais velho, né, minha irmã, claro, que também é da comunidade, então, de certa forma, ela foi um apoio da comunidade. Mas quando eu entrei na universidade, a primeira vez em 2018, né, no curso de filosofia, eu fui conhecendo as pessoas, vendo que tinha mais da gente por aí. Foi incrível, assim, de não ter medo de falar nas festas, por exemplo, essa aqui é a Carol, minha namorada. Nunca mais precisei falar que ela era minha amiga, sabe? Nas rodas de conversa. E isso foi bem legal, assim, de não precisar mesmo esconder, nem disfarçar. E é isso. E tava tudo bem, e tá tudo bem. Engraçado, Paloma, é que as pessoas sabem que não é amigo ou amiga, sabe? Elas só preferem evitar o termo correto para a relação, né? Isso é muito engraçado, assim. Ah, esse é meu amigo, esse é minha amiga, né? E todo mundo sabe que não é amigo e não é... Quer dizer, antes de você ter uma relação, essa pessoa te torna, né, amiga, né? Te torna... Vocês têm um laço de amizade. Mas a partir do momento que isso evolui, né, o termo que deve ser dito para essa evolução, as pessoas preferem não dizer, né? Isso é muito engraçado, é verdade. Eu até lembrei de uma vez, não sei se você lembra, Eduardo, que a gente foi alugar lá minha casinha. E aí eu falei que eu ia morar com a minha noiva, né? Que a pessoa perguntou. E aí depois ela repetia, não, e aí a sua amiga, tipo, querida. E, tipo assim, isso já foi falado, sabe? Não foi interpretação. A pessoa ela só escolhe, eu acho que. Eu não sei o que ela pensa, se ela acha que vai ofender, sei lá. Não sei o que a pessoa pensa. Mas vem essa partezinha mesmo. Queria contar minha parte, porque também foi diferente. Ai, as coisas quando acontecem depois, né? Como são diferentes, a questão da idade, como reflete as coisas. Eu sempre pensava, assim, que
Sempre não, né? Depois que eu me entendi, assim, que o dia que eu saísse de casa seria melhor, entendeu? Pra contar, porque eu falei, eu não vou ter que lidar, sabe, com a convivência. Porque, assim, eu vou ficar no canto, os familiares vão ter o seu tempo ali de entender e de fofocar sobre aquele assunto e render o que tivesse que render, eu ia estar longe. Então, a única coisa que eu ia saber é o que realmente me direcionasse. E foi muito isso que aconteceu. Eu contei, assim, quando eu realmente tive um relacionamento, que eu falei, certeza que vai ser mais fácil. Aí, falei, sim. Aí eu tinha uma amiga, né? Aí eu fui morar com ela. E aí, um belo dia, eu falei, mãe, tô namorando. E aí foi assim. Não teve essa coisa de primeiro eu contar de mim. Foi simplesmente, mãe, sabe a fulana? A Jéssica, no caso, né? Meu benzinho. Então, a gente tá namorando. E isso eu já tava lá, tipo, 5 meses na casa dela. E aí foi isso. E aí, só que assim, mesmo estando lá um tempo, porque era época de pandemia também, a pandemia ela veio, né? Aí era época de pandemia também. E aí eu peguei e pensei assim. Aí eu tava em casa muito sozinha, assim, minha mãe porque achou o máximo eu ter ido. Porque aí, né, eu fui pra casa da minha amiga e ficava um tempo. E aí um belo dia, então, mãe. Mas assim, o que eu pensei? Não é porque eu já tava lá que eu pensei que fosse fácil, sabe? Eu mandei, e aí eu desliguei a internet do celular, falei, eu não quero ver a resposta. Aí eu falava com a Jéssica assim, e se eu nunca mais conversar com ninguém? Aí eles só estão sabendo e eu nunca mais vejo o WhatsApp. Eu pensei. Mas não, ela falou assim, pelo amor de Deus, claro que não. Aí pronto. Aí o restante da família, assim, também, eu nem liguei, porque eu pensei, esse tipo de coisa corre rápido, né? Aí pense o que quer pensar. Então eu contei, assim, para as pessoas que eu achava que era mais importante. E por celular, mensagem, que eu falei, eu não quero encarar essa reação. E aí pronto. Ah, minha mãe deu uma surtadinha mini. E aí depois ficou tudo bem. E a minha irmã, tipo, acorda, eu já sabia, que bom, engenheira, vai arrumar a luz da minha casa, sabe? Foi tipo assim, cagou, tipo, parecia que eu tava falando com ela, nossa, comprei um pão. Nada mudou. E aí a minha mãe teve um processinho assim também, mas passou rápido, sabe? Acho que. E minha mãe já tinha muito contato com ela, né? Ela mandava mensagem de bom dia, de boa tarde, todos os dias. Ela não mudou. Aí continuou assim, aí fica com grude e sempre pergunta dela, mesmo quando ela não tá comigo, aí manda mensagem, pergunta como é que não tá. E aí foi tranquilo, assim. E aí todo mundo é da igreja também, né? Mas é isso, eu acho que era muito uma opção de. Eu já não morava aqui, sabe? Então era uma questão de ou aceita e convive, ou não aceita, e aí eu não ia estar aqui mais, então só ia afastar, sabe? E aí foi isso, eu não tive que lidar com essa questão, assim. Mas. E aí foi tranquilo, acho que em menos de um mês todo mundo se amava, todo mundo era feliz. E aí teve o processo da primeira vez que eu vim em casa, né? E aí eu fiquei assim, um pouco com medo. Mas eu fingi costume, aí fingi o costume, e aí foi legal. E aí também teve a primeira vez que ela veio aqui, que aí veio ela e a mãe dela. E aí eu falei, eita. E aí foi ótimo. Aí tem aqueles momentos felizes quando você vê a sua família interagindo com o benzinho, né? Que você fica, ai, que bom que esse momento aconteceu e que chegou esse dia. Mas foi um processo tranquilo. Eu achei que fosse pior, mas foi tranquilo. Aí eu lembro da minha mãe, acho que quando ela falou com a minha avó, assim. Aí a minha avó, ai, que ótimo, se eu pudesse arrumava uma também pra mim. Tipo, eu falei, ai, viva. Mas foi feliz, foi gostosinho. Ai, ai. Pensei sobre a questão da homofobia velada. Desse caso de, por exemplo, o locador da sua casa falar, ai, sua amiga, mesmo você tendo deixado claro que é sua noiva, e ter que falar que é amiga, e as pessoas falarem, ah, não, é amiga, mesmo sabendo o que é, como mesmo disse o Eduardo, que sabem que é outro nível de relação, mas insistem em bater na tecla de que é amizade. O que vocês têm a dizer sobre essa questão da homofobia internalizada e como é importante também ter essa rede de apoio para lidar com essa questão da homofobia? Essa homofobia velada, na verdade, ela começa, como eu tinha dito, no momento que as pessoas falam que eu não tenho
cara de lésbica, ou que eu não tenho cara de sapatão. Tentam transformar, né, sapatão num termo pejorativo, mas a gente já se apropriou dele, não estamos nem aí mais. Então, isso começa com... bom, eu falando agora da minha questão, né, no meu lugar de fala, como uma mulher lésbica, eu senti muito quando as pessoas sexualizam a nossa relação, sabe? Nossa, vocês são muito bonitas juntas, que legal. Nossa, mas vocês não aceitam mais um aí? É sério que vocês só ficam com mulher mesmo? Não, porque pra mim tá tudo bem, mas se você mudar de ideia, eu tô aqui, hein? Ou se não, vocês são lésbicas mesmo? Então beija aí pra eu ver. Não tão velado assim, né? Mas existe aquela homofobia de nossa, que legal, mas não fica falando sobre isso. Tudo bem pra gente, mas não fica falando sobre isso. Como eu disse, né? Que uma pessoa do meu ambiente de trabalho teve essa reação, assim, de não, sou super legal, mas vamos evitar falar. Tem até amigos que são, e depois solta a frase mais homofóbica do planeta Terra. A homofobia, ela tá no dia a dia, né? Quando as pessoas insistem, né, em chamar de amigo quem não é amiga. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu respondo à altura, assim, essa não é minha amiga, essa é minha esposa. Se você se confundir mais uma vez, eu vou começar a ficar irritada. O sarcasmo, às vezes, ele também é bem dolorido, sabe? Eu já tive a minha sexualidade, a verdade, questionada por causa da maneira que eu me visto, e isso é muito homofóbico, é muito ridículo de pensar. A rede de apoio é justamente a que eu encontrei, foram essas pessoas desse trajeto todo. As que precisaram de um tempo a mais, como minha mãe, meu irmão mais velho, e as que estiveram comigo desde o início, que são os meus amigos, e alguns que eu fui construindo, algumas amizades que eu fui construindo durante o caminho, assim, durante minha trajetória de vida. Pessoas para quem eu posso recorrer. E também agora a gente precisa entender, né, precisa bater na tecla que homofobia é crime. Então a gente tem esse respaldo legal aonde recorrer. Por mais que às vezes você se sinta intimidado, não abaixe a cabeça, você pode e você deve recorrer aos seus direitos. E principalmente quando isso não estiver colocando a sua vida, a sua saúde em risco, se posicionar e se impor. Porque é muito importante a gente se cuidar dessa maneira também. Quando eu me entendi, assim, também, eu achava que era essa questão de sair do armário, né? Eu achava que era uma questão que acontecia uma vez só. E aí, pronto, falei, tô leve. Mas, assim, se não todos os dias, mas quase todos os dias, a gente tem uma situaçãozinha que você acaba tendo que corrigir uma pessoa ou outra, que você tem algo pra falar, sabe? Algo pra que você saia novamente. E aí são vários dias que a gente vai saindo até... Não sei nem se isso acaba um dia, porque a gente vai conhecendo pessoas novas, a gente vai entrando em ambientes novos, e aí você vai tendo esse processo de contar todas as vezes. Mas é cansativo. Mas quase sempre eu tenho a mesma sensação, como se fosse a primeira vez, sabe? Aquele sentimento, um pouco de vergonha, um pouco de tudo, assim, né? E é sempre como se fosse a primeira vez, né? Quando a gente precisa falar para alguém, quando a gente precisa, ou quando alguém descobre, né? E falando de forma particular, né? No meu caso nossa, mas você não parece.
Por que não? Por que você ainda não conheceu uma moça bonita que vai te encantar os olhos? E é isso, sim, né? Todo dia a gente precisa falar, né? Às vezes, assim, de verdade, não sei como é pra Paloma e pra Regiana, mas às vezes há muita preguiça, assim, sabe? Às vezes não vale nem a pena se querer falar, cara, é isso aí mesmo. Valeu. Ó, valeu. Mas eu sei que é necessário. Às vezes o esforço vale a pena, sabe? Mesmo que você já tenha falado umas 30 vezes, o esforço vale a pena, porque às vezes a gente pode até ser, né, até mesmo um acolhedor de uma pessoa que precisa naquele momento, né? O que vocês acham sobre essa terapia de conversão e que acontece em retiros e outras coisitas mais? É uma palhaçada, mas eu quero saber o que vocês acham. Tive uma experiência muito engraçada em relação a isso. Eu participei de um encontro de adolescentes com Cristo. Bem na época que a minha família descobriu, mas juravam que, né, que não, que o fato de ter tomado meu celular e me proibir de ver ela ia funcionar. Aí eu acho que foi isso, assim, eu vim para esse encontro, todo mundo ficou na expectativa. Ela vai se curar da homossexualidade. Mas ninguém, não que as pessoas chegassem perto de mim e falassem, você está sendo curada, ou que tinha tópicos desse tipo no encontro, muito pelo contrário, foi um encontro muito gostoso, assim. Mas aí eu voltei para casa e eu acho que tinha essa expectativa. E pouco tempo depois minha mãe recebeu a carta dramática da minha aceitação. Então ela viu que um encontro de adolescentes com Cristo não funcionou. Não sei, sim, se era realmente essa a intenção, mas acredito que sim. Se realmente existe um Deus que é amor, ele não vai querer transformar uma pessoa, não vai querer colocar essa pessoa numa situação de luta interna no restante da sua vida, porque é um amor e ele te entende, ele te recebe. As pessoas tendem a usar parte de um livro que foi escrito há sei lá quantos mil anos atrás para justificar o que é injustificável. Você não pode obrigar que as pessoas sejam da maneira que você quer que elas sejam. As pessoas são diferentes e elas podem e devem ocupar os lugares na igreja se elas se sentirem confortáveis. Elas podem manifestar a sua religiosidade se elas se sentirem confortáveis. Terapia desses cultos e toda essa balela que acontece só serve para transformar pessoas que tinham se encontrado, que já tinham passado pelo processo de identificação, de autoaceitação, retomá-los para aquele lugar de ódio a si mesmo, de vergonha, autopiedade às vezes, isolamento social. A gente tem exemplos de que isso dá muito errado e leva pessoas a cometerem contra suas próprias vidas e, enfim, ineficaz, completamente ineficaz. Muito delicado isso, né? Principalmente no sentido de como isso afeta outras pessoas. É uma falácia que sempre cai por terra, não tem nenhum embasamento que justifique, que dê crédito para esse tipo de coisa, seja com remédios, seja com eletrochoques, né? O que nós temos hoje de evidências, muito pelo contrário, é o que a Paloma trouxe, né? Pessoas que, após esse tipo de tratamento, acometeram contra a própria vida, né? Ou tentaram, ou ficaram com gravíssimas sequelas, né? Eu acredito em terapia para quem precisa de terapia, né? Gente que está muito incomodado com a vida ali. Agora, tipo, terapia para quem está simplesmente vivendo a própria vida, não está ferindo ninguém, não está machucando ninguém. Porque, assim, há muito tempo a gente vê uma extrema-direita que realmente não dá para descansar e não dá para parar, porque todos os dias surge uma ideia nova e ainda que a gente tenha qualquer tipo de direito garantido, eles tentam derrubar esses direitos, assim, dia após dia, né, incansavelmente. Mas acho que tem uma parcela que me dói muito, assim, que é de... Porque
Acho que não uma questão de família que tenta essa conversão, sabe? Mas tem uma parcela de pessoas da comunidade que super se entendem e tiveram relacionamentos e tal. E aí essa pessoa, ela entende que ela encontrou Deus, Jesus, enfim, e que não é isso que ele quer pra vida dela. E aí segue essa luta todos os dias de renúncia. E lutam contra isso todos os dias, sabe? Se tiver que nunca viver um relacionamento, essa pessoa nunca vai viver, porque ela se entende como errado na vida. E aí entende que não é o que Deus quer pra vida dela. E que todo mundo tem a sua cruz, e ela entende que essa é a cruz dela. E aí, se ela entende que ela sente atração, ela entende que ela sente dica de viver qualquer tipo de relacionamento, cara. Isso é muito triste. Toda vez que eu vejo uma pessoa assim, eu fico, cara, o que fizeram com a gente, né? É muito triste, me corta o coração. Isso me lembrou uma parte da Bíblia que eu acho que tá em Gênesis, mas eu não sei. Que diz que Deus olhou para o homem e diz: não é bom que o homem viva só. E aí, isso é muito triste pensar que tem pessoas que se colocam nesse estado de solidão, simplesmente por não ter autoestima de aceitar quem ela é, e também na tentativa de ser aceita por outras pessoas que também, às vezes, se encontram do mesmo jeito. É muito triste. Gostaria de pedir a vocês para deixar uma mensagem para alguém que está se entendendo agora como uma pessoa LGBT. Eu passei por muita coisa difícil, eu me questionei, eu questionei o amor das pessoas sobre mim, assim, eu questionei se o amor que a Carol sentia por mim seria o suficiente seria combustível suficiente para eu lutar contra as outras pessoas que viriam pra... Ai, gente, acho que eu vou me emocionar um pouco. E foi assim, eu tenho uma história um pouco diferente, talvez. Eu tô com a mesma menina que eu comecei a namorar. Foi a minha primeira, desde sempre. O primeiro amor. Meu primeiro amor. Ali na adolescência. E descobri o mundo com ela. E agora, depois disso, assim, acordar ao lado dela, casada com ela oficialmente, com o sobrenome dela, no meu nome, é muito gratificante, assim. O amor, ele realmente cura, ele realmente ultrapassa barreiras, ele realmente vence no final das contas, sabe? Pode parecer muito clichê, mas o amor vence, sim. E esse amor que eu tô falando, nesse caso, no meu caso, é um amor romântico, mas é um amor que a gente tem que sentir pela gente mesmo, é um autocuidado, se aceitar. E, enfim, é muito bom viver um amor recíproco, é muito bom não estar fingindo ser outra pessoa. É muito bom acordar de madrugada e saber que essa pessoa está do seu lado. Às vezes temos pesadelos falando, porque a Carol fala dormindo, mas tudo bem. É muito feliz, sabe? Estar com quem você ama e ser quem você é. Então, mesmo que agora esteja difícil, mesmo que o momento não seja esse de se assumir ou se impor, mesmo que você não pretenda fazer isso, procure se amar primeiro, antes de tudo. E depois não se julgue, espere seu tempo, que vai dar tudo certo. Emocionante ouvir a Paloma falar. Suporte o processo, assim, né? Todos que aparecerem. Desde até mesmo o seu processo de se entender, que começa por ali, né? Seu processo de vivenciar as lutas, né, que você vai
ter, porque nós sabemos que vão ter lutas, né? Passar pelo processo todo, né? Como eu falei, todo o processo, porque é necessário passar por todo o processo para que a gente consiga chegar, né, ao fim dessa maratona, né? Vamos colocar assim, ao fim desse triatlon, né? Busque ajuda sempre, sempre quando você não se sentir bem, quando você se sentir perdido, né? Se sentir não amado, se sentir errado, né? Sempre busque ajuda, porque pessoas nos ajudam no processo, é isso que eu estou falando, né? E isso é muito importante, sempre há pessoas no processo, assim. Busque ajuda sempre que necessário, vale a pena, né? Vale muito a pena, né? E, continuando o que a Paloma falou, acredite sempre no amor, acredite sempre na sua história, no que você quer para você, no que você acredita, no que você busca, no que você deseja constituir de você, no que você deseja encontrar até mesmo, né, na questão romântica, né? Pô, eu quero isso, quero aquilo, e claro, né, viva o processo de ter todo esse momento, assim, desde desilusões até realmente a encontra de uma pessoa, como a Paloma disse, né, você olhar para o lado e falar, pô, ainda bem que eu encontrei você, ainda bem que agora eu tenho você. Né? Acho que a gente tem muitas perguntas, né, quando a gente tá se entendendo, assim, isso de perguntar se vale a pena, se, tipo, tem as pessoas que você vai machucar e aí você pensa nelas e a pessoa não vai ficar feliz. Ai, minha mãe vai ter um treco. Ai, não sei o que lá. Mas eu acho que tem uma coisa que eu imagino que vocês compartilhem do sentimento, que é muito legal quando acontece. Que é, às vezes a gente cresce muito escutando os amigos falando de tipo, ai, que menina, ai, que beijou o menino, e elas super animadas, e os meninos beijou a menina, e é super, super feliz, e a gente, tá, legal. E aí, quando você tá nesse lugar de você está acontecendo com você esse beijo, com você esse encontro, e aí você fica tipo, cara, era isso então, que as pessoas ficavam tão felizes, sabe? É como se tudo se encaixasse, sabe? Quando a gente tá vivendo isso. E aí tudo faz sentido, e tudo se encaixa, e vai valendo a pena todos os dias, sabe? Todos os dias que você tem, que você vive quem você é um dia muito feliz. Eu gostei disso. Vou pôr na traseira do meu caminhão. Faz sentido todos os dias, vale a pena todos os dias. E é isso, acho que é uma coisa muito que a gente tem que entender, sabe? Sobre contar, assim, eu já tive alunos que perguntaram, tipo, eu conto ou não conto? É muito aquela questão de você tá num lugar seguro, sabe? Se você acha que as pessoas vão te colocar pra fora de casa e você não vai dar muito ruim, não faça, simplesmente não faça, porque há tempo pra todas as coisas. E a hora vai chegar, porque chega a hora pra todo mundo, mas acho que é só lembrar disso, que vale muito a pena e que a gente é muito feliz quando a gente vive quem a gente é. Obrigada por disponibilizar o tempo de vocês também. É muito importante isso, né? Ter coragem de ser quem somos. Quando o mundo tá dizendo quem a gente não é e tentando fazer a gente ser aquilo que a gente não é, quem a gente não é. Então, é muito importante ter coragem. E viver de amor também é muito bom. Então, quando a gente tem coragem, é uma coisa que vem junto, né? A consequência de ter coragem é viver de amor. E isso é muito bonito. Então, muito obrigada, gente, de verdade. Obrigada pela troca. Obrigada por disponibilizar o tempo de vocês, da fala de vocês, que é muito bom ouvir. E, às vezes, mesmo com acesso à informação, à tecnologia, às vezes a gente se encontra num lugar em que a gente não é ouvido, a gente não tem alguém para trocar com a gente, trocar experiência, e isso é muito bom. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que tá ouvindo seja uma pessoa que precisa ouvir, que esteja esperando por esse momento, sabe? De encontrar representatividade, de encontrar outras pessoas que têm vivências parecidas. E que bom que as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir vocês. Eu acho que foi crucial e vocês são super necessários. Então, muito obrigada, gente. É isso. Quando a gente pensou em fazer com essa temática, né? Eu pensei assim em vocês na hora, porque são pessoas que têm histórias muito bonitas e histórias muito diferentes, assim, e que eu sabia que ia render, e foi muito legal ter vocês aqui. Obrigada pelo tempo de vocês.
Foi lindo. E muito necessários também, muito importantes. Isso é muito importante. Eu que agradeço de coração, assim, fiquei muito feliz com o convite. É muito bom falar sobre as nossas vivências e, como vocês disseram, tomara que quem ouça esteja precisando ouvir, assim. É muito bom saber que de alguma forma a nossa história pode colaborar com outras pessoas. Tocar é sempre bom, falar sobre as nossas vivências, sobre a nossa trajetória é muito bom. Obrigada, de verdade. Obrigado pelo convite, Regis. Obrigado pelo convite, Cleve. Obrigado pela escuta de vocês. E obrigado por vocês terem compartilhado vivências de vocês, Paloma, Regis. Me senti muito lisonjeado de ouvir a história de vocês, assim, né? Com maior detalhe. E é isso, gente. Muito obrigado. Gratidão de verdade, de verdade. Beijinhos, tchau, tchau. Essa é mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com apoio da Praxe e da Proex.